E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma aulinha na Academia de Estudos Fernandinho Beltrão. Claudinho Júnior na área, galera. Na aula de hoje falarei sobre sistemas 2x2, parte 2, porque nós já vimos uma versão sobre esse assunto lá em M1. Depois você dá uma olhadinha nessa aula. Foi um pouquinho mais conteudista, fiz alguns exercícios também. A aula de hoje servirá como base para a semana que vem, que eu vou fazer uma aula sobre sistemas 3x3, tá legal? Então, vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios. Então, questão de número 1 diz assim: Rita compra bijuterias para revender. Em julho, ela comprou 3 pulseiras iguais e 10 colares iguais, pagando no total R$ 87. Em agosto, ela comprou 10 das mesmas pulseiras com desconto de 10% e 25 dos mesmos colares com acréscimo de 10%, gastando nessa compra R$ 243. Em julho, o preço de cada colar superava o preço de cada pulseira, enquanto. Então vamos ver. Segundo o enunciado, Rita compra 3 pulseiras ao preço P, mais 10 colares por um preço C e gastou R$ 87, supondo que P seja o preço por pulseira e C o preço por cada colar. Muito bem, isso foi em julho. Em agosto, ela comprou 10 dessas mesmas pulseiras, só que com desconto de 10%. Então, vamos multiplicar por 0,9. Ou seja, o preço agora é 90% do que ele era antes. Boa. E comprou 25 desses colares, só que o preço agora aumentou 10%. Aí eu multipliquei por 1,1, ela gastou um total de R$ 243. Então, esse é o sistema que você tem que resolver. Tá legal? Bom, primeiro vamos multiplicar aqui essa segunda equação. 10 vezes 0,9, que dá 9 vezes P. Mais 25 vezes 1,1, que multiplicando você tem aqui um total de 27,5. 27,5. Então você tem 27,5C, que é igual a 243. Bom, agora eu vou pegar essa primeira equação, que está escrita aí, e vou manipulá-la de forma a tirar uma dessas incógnitas. Então, essa primeira equação, eu vou multiplicá-la todinha por menos 3. Então, vai ficar menos 9P, menos 30C, igual a 87 vezes 3, que dá 261. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 3, 24. 26. Só que negativo. 261. Quando você usa a técnica da adição, aí essa incógnita sai. O preço da pulseira você descobre depois, não tem nenhum problema. E aqui vai dar 30, menos 30 mais 27,5 dá menos 2,5C. E 261 menos 43 dá igual a menos 18. Muito bem. E agora a gente vai descobrir então qual vai ser o preço de cada colar, tá bom? Depois a gente pode substituir naquela primeira equação para descobrir o preço de cada pulseira. Então, cada colar vai ser igual a 18 dividido por 2,5. Eu já multipliquei por menos 1 ou já dividi menos por menos que dá mais, tanto faz. E aí você tem aqui um total de 180 para dividir por 25, multiplicando por 10, numerador e denominador. E dividindo 180 por 25, você tem o seguinte. Veja, se você multiplicar 25 vezes 7, você tem 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. 14 mais 3 dá 17. Então dá 175, tá? Multiplicando por 7. E sobram 5. 2 vezes 25 dá 50, ou seja, cada colar custa 7,20. Boa. Agora, sabendo que cada colar custa 7,20, dá para descobrir quanto vale cada pulseira. Então, você tem 3 vezes cada pulseira, vai ser 10 vezes cada colar, que custa 7,20, e nos dará R$ 87. Muito bem. Agora, então, 3 pulseiras vai ser igual a 87 menos 72. Pulseiras é igual a 15, então cada pulseira vai ser igual a 5, né? Porque 15 dividido por 3. E lembra que cada colar valia 7,20, tá bom? Porque a pergunta que ele fez foi a seguinte, eu vou mostrar de novo aqui, para a gente resolver essa questão. Olha o que ele pergunta aqui no final. Em julho, o preço de cada colar superava o preço de cada pulseira em quantos por cento? Então, sendo o valor do colar 7,2,
o da pulseira igual a 5, fazendo a diferença, você tem 2,2. Então, o colar supera a pulseira em 2,2 reais. Dividindo o excedente por 5, então você quer calcular quantos por cento aqui o valor do colar é maior que o da pulseira. E multiplicando por 20, numerador e denominador, você tem 20 vezes 2,2 dá 44, 20 vezes 5, 100. Então, 44%. Então, o valor do colar supera o da pulseira em 44%. Essa é a resposta. Olhando aqui para as alternativas, vamos ver qual é a resposta. A resposta é a letra E, 44%. Questão de número 2. Geraldo acabou de chegar a Recife para passar as férias. Ao desembarcar no aeroporto, foi logo fazendo uma pesquisa nos planos de aluguel de carro. Na locadora Arquimedes, ele pagaria uma taxa fixa de R$ 25 mais R$ 60 por cada diária. Na locadora Bhaskara, ele pagaria uma taxa fixa de R$ 85 mais R$ 48 por cada diária. Geraldo fez as contas baseado no número de diárias que ele precisaria e acabou escolhendo a locadora Bhaskara. Qual o menor número de diárias que ele precisa ficar com o carro para tornar o plano da locadora Bhaskara mais interessante? Vamos ver. Na locadora Arquimedes, nós temos uma taxa fixa de R$ 25 mais R$ 60 por diária. Então, são R$ 60 por dia. Esse cálculo aqui é na locadora Arquimedes. Na locadora Bhaskara, nós temos uma taxa fixa de R$ 85 mais R$ 48 pela diária. Aqui é na locadora Bhaskara. Muito bem. Bom, Geraldo fez as contas e, baseado no número de diárias, ele disse que acabou escolhendo a Bhaskara. Bom, é o seguinte. Acontece que a locadora Arquimedes ela é mais barata no começo, são R$ 25. Só que ele paga R$ 60 por dia, são R$ 12 a mais do que na Bhaskara. Observe que a locadora Bhaskara ela começa com um valor alto, mas o preço da diária é mais barato. Então, a longo prazo, é melhor mesmo a locadora Bhaskara. Mas como saberíamos a partir de quanto que é melhor a locadora Bhaskara? Como esse valor aqui é o preço que ele gasta na alocação desse carro. Aqui também vai ser o preço que ele gasta na alocação do carro, que eu vou chamar de preço 1, preço 2. Eu gostaria de saber quando esses valores fossem iguais. Então, quantos dias se passaram? Então, vamos fazer isso. Então, você tem o valor gasto na locadora Arquimedes igual ao valor gasto na locadora Bhaskara, me dará quantos dias se passarão para ser indiferente onde ele vai alugar esse carro. Então, você tem 60 menos 48, que dá igual a 12. 12D vai ser igual a 85 menos 25, que dá igual a 60. Significa dizer 60 dividido por 12, que dá igual a 5. Ou seja, daqui a 5 dias será indiferente, porque daqui a 5 dias os preços são iguais. A partir de 5 dias, ou seja, no sexto dia, já é melhor ele alugar na locadora Bhaskara. Ela se tornará mais barata. Então, voltando aqui para o enunciado, ele quer saber exatamente isso. Ele disse assim, ó, qual é o menor número de dias para que ele precise ficar com o carro para tornar o plano da locadora Bhaskara mais interessante. Se ele ficar 6 dias, Bhaskara será mais barato do que Arquimedes. Essa é a resposta. Questão número 3. De uma caixa contendo B bolas brancas e P bolas pretas, retiram-se 15 bolas brancas, permanecendo entre as bolas restantes a relação de uma bola branca para 2 pretas. Em seguida, retiram-se 10 pretas, restando na caixa um total de bolas na razão de 4 brancas para 3 pretas. Um sistema de equações que permite determinar os valores de B e P pode ser representado por qual? Aí, qual é a resposta? Qual desses sistemas? Vamos dar uma olhada. Então, vamos seguir o que ele falou. Ele disse assim, que você tem uma urna B bolas brancas e P bolas pretas. Só que você vai retirar 15 bolas brancas, então você vai ficar com 15 bolas brancas a menos. E ele diz que quando faz isso, a relação de bolas brancas para bolas pretas é igual a uma bola branca para 2 bolas pretas.
Em seguida, retiram-se 10 pretas. Então, você já tem B menos 15 e agora você retira 10 pretas. E aí ele disse que vai ser outra razão, será de 4 brancas para um total de 3 pretas. E aí você tem um sisteminha de equações onde você pode resolvê-lo e descobrir o total de bolas brancas e pretas. Só que não precisa, ele somente que você mostre aí qual é o sistema que vai aparecer. Então, multiplicando por 2, ficaremos aqui em cima com 2 bolas brancas menos 30 igual a P. Esse é o resultado dessa primeira equação. E aqui embaixo você fica com 3B menos 45, que vai ser igual a 4P menos 40, que é 4 vezes 10. Bom, basta manipular agora de forma a encontrar a resposta que está escrita lá no quadrinho. A primeira equação você pode escrevê-la assim: 2B menos P é igual a 30. E essa segunda equação você pode escrever assim: 3B menos 4P, que é menos 4P, que vai ser igual, então, a mais 5, porque vai ficar positivo. Vai ficar 45 menos 40, que é igual a 5. Então, você tem aqui na letra A, 2B menos P igual a 30, 3B menos 4P igual a 5. Essa é a resposta. Questão de número 4. O cartaz de uma lanchonete anuncia: 2 sanduíches iguais mais 3 sucos iguais custam R$ 9,00. E 3 sanduíches iguais mais 2 sucos iguais custam R$ 11,00. Se você deseja comer nessa lanchonete apenas um desses sanduíches da oferta, você irá pagar por ele a quantia de quantos reais? Vamos ver. É o seguinte: segundo ele fala no anunciado, você tem 2 sanduíches, vou chamar de S assim, 2 sanduíches, mais 3 sucos, então, 3 sucos. Bom, para não confundir, eu vou chamar de sanduíche e suco. 2 sanduíches mais 3 sucos custam R$ 9,00. Aqui. E 3 sanduíches iguais, então 3 sanduíches iguais mais 2 sucos custam R$ 11,00. E aí, ele quer saber, então, se você comer nessa lanchonete, quanto irá pagar por cada sanduíche. Então, você precisa somente usar uma das estratégias de resolução de sistemas para resolver esse sistema. Então, uma das estratégias seria o seguinte: como a gente quer saber o preço do sanduíche, então a gente quer eliminar a incógnita de suco. Então, basta você pegar esse coeficiente, multiplicar a primeira equação, pega esse coeficiente daqui, multiplica a segunda, só que um deles você troca de sinal. Observe que quando você multiplicar 2 vezes menos 2 vezes 3, vai dar menos 6. E 3 vezes 2 dá 6, então o suco será eliminado. Então você tem menos 2 vezes 2 dá menos 4 vezes o sanduíche. Menos 2 vezes 3 dá menos 6 vezes o suco, que vai ser igual a menos 18. 3 vezes 3 dá 9, então vai ficar 9 vezes o sanduíche. 3 vezes 2 dá mais 6 vezes o suco, que vai ser igual a 33. Usando agora a adição, você tem aqui que 5 sanduíches, aqui dá 0, 33 menos 18 dá igual a 15. Então, cada sanduíche, dividindo toda a equação por 5, vai ser igual a R$3. 15 dividido por 5 dá igual a 3. Então, olhando aqui agora para as alternativas, a resposta é a letra B. Questão de número 5. Carlos possui uma gráfica e frequentemente transporta caixas de madeira contendo resmas de papel. As caixas vazias têm sempre a mesma massa e as resmas de papel também. Quando ele transporta 10 caixas, cada uma com 30 resmas, a carga total tem massa igual a 650 kg. Por outro lado, quando ele transporta 20 caixas, cada uma com 20 resmas, a carga total tem massa de 900 kg. Determine a massa de uma caixa vazia em quilogramas. Vamos ver. Bom, nessa questão ele diz o seguinte: você tem 10 caixas, em cada caixa você leva 30 resmas. 30 vezes 10 dá 300 resmas, cuja massa de cada resma eu vou chamar de R. E a massa de uma caixa vazia eu vou chamar de C. Então ele diz que dava um total de 650 kg. 10 caixas mais 300 resmas dá igual a 650 kg. Mas ele disse o seguinte: quando você leva 20 caixas, em cada caixa você leva 20 resmas.
20 vezes 20 dá 400 resmas e dará um total de 900 quilogramas. Muito bem. E ele quer saber quanto vale uma caixa vazia, qual é a massa de uma caixa vazia. Para resolvermos isso, vamos primeiro simplificar por 10 a primeira equação. Então, você tem C mais 30 vezes 10, que é igual a 65. E a segunda, vamos dividir por 20. Dividido por 20 dá C. Dividido 400 por 20 dá 20. E dividido 900 por 20 dá igual a 45. Temos um sisteminha para resolver, onde eu quero descobrir quem é o valor C, que é a massa de uma caixa vazia. Bom, para isso, essa primeira equação eu vou multiplicar por menos 20 e vou multiplicar essa segunda por 30. Quando eu faço isso, observe que menos 20 vezes 30 dá menos 600 e 30 vezes 20 dá 600. Eu vou eliminar uma dessas incógnitas, que eu não quero saber a massa da resma. Então, vai ficar menos 20C menos 600R vai ser igual a 65 vezes menos 20 dá menos 1.300. 30 vezes C, 30 vezes 20 dá mais 600R. E 30 vezes 45 dá mais 1.350. Boa. Agora basta somar essas duas equações para descobrirmos o valor da massa de uma caixa. Então vamos ver. Somando essas duas equações, eu tenho 10C, aqui dá 0, e 1.350 menos 1.300 dá igual a 50. Então teremos que a massa de uma caixa vazia será igual a 5 kg. 50 dividido por 10. Então, olhando aqui para as alternativas, teremos a resposta letra B de bola. Questão de número 6. Um casal de feirantes está em sua barraca fazendo cálculos com o peso das frutas. Descobriram que 3 melões e 8 mangas pesam ao todo 5.000 gramas. Admitindo-se que as frutas de mesmo tipo têm o mesmo peso, se um melão pesa tanto quanto 4 mangas, quanto pesa cada melão? Vamos ver, galera. Então, nessa questão, ele diz o seguinte, que 3 melões, que eu vou chamar de ME, a massa de um melão, mais 8 mangas, que eu vou chamar de MA, a massa de cada manga, ao todo são 5.000 gramas. Admitindo que as frutas do mesmo tipo têm o mesmo peso, então, se um melão pesa tanto quanto 4 mangas, então você tem o seguinte, você tem essa expressão. O melão pesa tanto quanto 4 mangas, aí quanto pesa cada melão, ele quer que você descubra. É importante então você fazer a seguinte substituição. Onde tiver manga na equação de cima, você substituirá por melão dividido por 4. Então a gente vai fazer isso. Na equação de cima, vamos colocar onde tiver manga, então vamos ficar assim. 8. No lugar de manga, vamos colocar melão dividido por 4, que é igual a 5.000. Eu fiz uma substituição direta usando a técnica da substituição. Multiplicando agora essa equação toda por 4, você tem 4 vezes 3 dá 12 melões. Multiplicando por 4 aqui dá 8 melões. E multiplicando aqui por 4 dá igual a 20.000. Então você fica com 20 melões, que é igual a 20.000. Simplificando e dividindo por 2, você tem que um melão vai ser 1.000 gramas, que equivale então a 1 quilograma, que é a resposta. Então, olhando aqui para as alternativas, você tem como resposta a letra B. Vamos agora para a questão de número 7. Uma pessoa encheu o cartão de memória de sua câmera 2 vezes, somente com vídeos e fotos. Na primeira vez, conseguiu armazenar 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Já na segunda, foi possível realizar 15 minutos de vídeo e tirar 150 fotos. Todos os vídeos possuem a mesma qualidade de imagem entre si, assim como todas as fotos. Agora, essa pessoa deseja armazenar nesse cartão de memória exclusivamente fotos com a mesma qualidade das anteriores. O número máximo de fotos que ela poderá armazenar é... Vamos resolver. Nessa questão, ele diz o seguinte, que 10 minutos de vídeo mais 190 fotos estão preenchidas nesse cartão de memória, tá bom? E aí
aí ele disse o seguinte, que também poderia fazer uma equivalência, do tipo assim, você pode colocar 15 minutos de vídeos nesse cartão e pode acrescentar 150 fotos, que também daria o mesmo armazenamento. Então você tem aqui uma equivalência, significa 190 menos 150, você tem um total de 40 fotos, equivalendo então a 5 minutos de vídeo, porque você tem 15 menos 10, que dá igual a 5. Se você multiplicar por 2, então você tem, por exemplo, 80 fotos equivalendo a 10 minutos de vídeos. Então, no lugar desses 10 minutos de vídeo, você pode colocar 80 fotos. Então, nesse cartão, caberá 190 mais 80, 270 fotos, que é a resposta. Então, olhando aqui para as alternativas, temos aqui a resposta, letra C, 270 fotos. É o máximo de fotos que ele poderá armazenar. Questão número 8. Algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas para se obter arroz e feijão com maiores teores de ferro e zinco e tolerantes à seca. Em média, para cada 100 gramas de arroz cozido, o teor de ferro é de 1,5 mg e o de zinco é de 2 mg. Para 100 gramas de feijão, é de 7 mg o teor de ferro e 3 mg o de zinco. Sabe-se que as necessidades diárias dos dois micronutrientes para uma pessoa adulta é de aproximadamente 2,25 mg de ferro e 10 mg de zinco. Considere que uma pessoa adulta deseja satisfazer suas necessidades diárias de ferro e zinco ingerindo apenas arroz e feijão. Suponha que seu organismo absorva completamente todos os micronutrientes oriundos desses alimentos. Na situação descrita, que quantidade a pessoa deveria comer diariamente de arroz e feijão, respectivamente? Vem para o quadrinho. Nessa questão você tem arroz e você tem feijão. Em 100 gramas de arroz e em 100 gramas de feijão, você tem o teor de ferro e tem o teor de zinco. Ele disse no problema que em 100 gramas de arroz você tem 1,5 miligramas de ferro a cada 100 gramas de arroz. E você tem 2 miligramas de zinco a cada 100 gramas de arroz. E no feijão, ele diz que são 7 miligramas de ferro em 100 gramas de feijão e um total de 3 miligramas de zinco em 100 gramas de feijão. Muito bem. E diz que uma pessoa adulta necessita de 12,25 miligramas de ferro e necessita de 10 miligramas de zinco. E aí, no enunciado, ele diz o seguinte: considere que uma pessoa adulta deseja satisfazer as suas necessidades diárias de ferro e de zinco ingerindo apenas arroz e feijão. Suponha que seu organismo absorva completamente todos os micronutrientes. Então, na situação descrita, a quantidade que a pessoa deve comer diariamente de arroz e feijão. Então, no enunciado, ele pergunta qual é o total que uma pessoa precisa consumir de arroz e feijão para satisfazer essa necessidade. Então, você tem como arrumar da seguinte maneira. Suponha que uma pessoa consuma A gramas de arroz, quando eu divido por 100, e multiplico por 1,5. Então, aqui é o total de ferro consumidos no arroz. Se uma pessoa consome um total F em gramas de feijão, quando eu divido por 100 e multiplico por 7, é o total de ferro consumidos no feijão. E isso tem que dar igual a 12,25 miligramas, que é a quantidade necessária diariamente para essa pessoa adulta. Se uma pessoa consome A gramas de arroz, quando eu divido por 100 e multiplico por 2, aqui é o total em miligramas de zinco que essa pessoa consome nesse total de arroz, nessa massa de arroz. Se eu divido a massa em gramas de F por 100 e multiplico por 3, é o total de zinco que ela consome no feijão. E isso tem que dar igual, essa soma tem que dar igual a 10 miligramas. Por quê? É o total consumido de zinco no arroz, mais o total consumido de zinco no feijão, tem que dar igual a 10 miligramas. Então, na prática, é resolver esse sisteminha aqui. Vamos ver como vamos fazer. Aqui não preciso mais dessa parte aqui de cima. Primeiro, vamos multiplicar por 100. Então, você fica
com 1,5A mais 7 vezes F, que vai ser igual aqui a 12,25 vezes 100, que dá 1.225. Então, essa equação aqui você já resolveu. Vamos fazer aqui embaixo agora. Então, aqui você fica com 2A's mais 3F's, que vai ser igual, multiplicando por 100, 100 vezes 10, dá igual a 1.000. Então, basta resolver esse sisteminha que você estará encontrando a massa de arroz e feijão em gramas necessários que essa pessoa precisa consumir para satisfazer as necessidades diárias. Muito bem. Aqui a gente pode fazer o seguinte. Para não trabalharmos com essa casa decimal, você pode multiplicar por 2 se quiser. Então, você, por exemplo, multiplicando tudo por 2 aqui, você fica com 3A mais 14F vezes 2 dá 2.450, tá bom? E agora você pode pegar essas duas equações daqui de baixo e resolver esse sisteminha. Por exemplo, multiplicando por 3 e por menos 2, essas duas equações, você vai fazer a incógnita arroz desaparecer. Então, vai ficar 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1.000 dá 3.000, menos 6, menos 28, que vai dar igual a menos 4.900. Usa a técnica da adição agora, então aqui dá 0. 28 menos 9 dá igual a menos 19. E aqui vai dar 1.900 negativos. Então, como as duas parcelas são negativas, fica positivo. E a quantidade de feijão, então, vai ficar igual a 1.900 dividido por 19, que dá igual a 100. São necessários 100 gramas de feijão. Vamos procurar agora o total em gramas de arroz. Bom, como são 100 gramas de feijão, basta utilizar qualquer uma das equações. Eu vou usar essa daqui que é mais simples, porque você tem 2 arroz mais 3 vezes feijão, que dá igual a 1.000. Então, 2 arroz vai ser igual a 1.000 menos 300. Então, 2 vezes a quantidade de arroz, ou a massa do arroz, vai ser igual a 700. Então, a massa do arroz vai dar 700 dividido por 2, que dá 350 gramas. Então, o feijão são 100 gramas, o arroz 350. Então, olhando aqui para as alternativas, você tem aqui como resposta a letra C. Na letra C, você tem arroz 350 gramas e feijão 100 gramas. Questão de número 9. Uma companhia de seguros levantou dados sobre os carros de determinada cidade e constatou que são roubados em média 150 carros por ano. O número de carros roubados da marca X é o dobro do número de carros roubados da marca Y, e as marcas X e Y juntas respondem por cerca de 60% dos carros roubados. O número esperado de carros roubados da marca Y é igual a quanto? Então, nessa questão, ele diz o seguinte: são 150 carros roubados por ano da marca X e da marca Y. E os carros roubados da marca X são 2 vezes mais roubados do que a marca Y, porque ele diz que X é o dobro do número de carros roubados da marca Y. E disse também que a marca X mais a marca Y equivale a 60% dos carros roubados, que são 150. Aí aqui você simplifica, dividido por 100, então fica X mais Y é igual a 60 vezes 15, que é igual a 90. E sabendo que X é igual a 2Y, então você pode substituir para encontrar o total de carros da marca Y roubados, que é isso que ele quer na questão. Então você tem que X vale 2 vezes Y, então significa dizer que 3Y é igual a 90, 90 dividido por 3 é igual a 30. Então são 30 carros, resposta letra B. Então está aqui, letra B, 30, número de carros esperados roubados da marca Y. Questão de número 10. Com determinada quantidade de dinheiro, é possível comprar 5 revistas em quadrinhos, todas de mesmo valor, e ainda sobram R$ 2,50. Porém, se com a mesma quantia de dinheiro forem compradas 7 revistinhas de palavras cruzadas, cada uma delas de mesmo valor, sobrarão 50 centavos. Sabendo que uma revistinha de palavra cruzada custa R$ 1 a menos que uma revistinha em quadrinhos,
Então, o preço de uma revistinha de palavras cruzadas é de quanto? Vamos lá. Nessa questão, ele disse o seguinte: se comprar 5 revistas em quadrinhos, sobram R$ 2,50. Então, esse é o valor que ele tem em dinheiro. São R$ 5 por cada revistinha em quadrinho, mais os R$ 2,50 que sobraram. Mas ele disse também o seguinte: se comprar 7 revistinhas de palavras cruzadas, vou chamar de ser o preço de cada revistinha de palavras cruzadas, sobram 50 centavos. Então, isso também equivale ao valor que ele tem em dinheiro, total em dinheiro. Aí, sabendo que uma revistinha de palavras cruzadas é R$ 1 a menos que uma revistinha em quadrinhos, ele quer o preço de uma revistinha em palavras cruzadas. Ele quer saber quem é o C. Muito bem. Então, como são iguais essas duas equações, você pode usar aqui a técnica da comparação. Então, elas são iguais, você pode igualar. Não tem nenhum problema. Boa. E como você quer descobrir quanto vale palavras cruzadas, então você faz o seguinte: você substitui o valor das revistas em quadrinhos, que então elas serão cruzadas mais 1. Então, como elas serão cruzadas mais 1, então você faz o seguinte: no lugar de Q, você coloca C mais 1. Claro, aí você já pode, por exemplo, subtrair 0,5 de 2,5, que dá igual a 2. E do lado de cá você ficará com 7 palavras cruzadas, tá bom? 7 vezes o preço da palavra cruzada. Muito bem. Vamos resolver agora a distributividade e resolver o problema. Então, temos o seguinte: 5 vezes C, que dá 5C, 5 vezes 1, que dá 5, mais 2, que vai ser igual a 7C. 5 mais 2 dá 7, 7C menos 5C, que dá igual a 2C, dividido por 2 dá igual a 3,50. Então, cada revistinha em palavras cruzadas valerá R$ 3,50. Então, a resposta dessa questão se encontra aqui na letra A. Questão número 11. Na questão número 11, temos uma charge que o professor escreve no quadro a seguinte notação algébrica: 2x mais y é igual a 30. E uma das crianças questiona, diz assim: professor, por que x não pode ser x? Porque ele sempre tem que ser igual a alguma coisa. E aí, no enunciado da questão, você tem o seguinte: seja o par ordenado AB, em que A e B são números inteiros positivos, uma solução da equação mostrada na tira acima, em quantas das soluções a soma A mais B é um número primo compreendido entre 15 e 30. Vamos resolver. Bom, nessa questão, ele coloca uma expressão algébrica lá na charge que diz o seguinte: 2x mais y é igual a 30. E diz que o par ordenado A e B satisfaz essa equação, significando dizer, então, que o A é igual a x e o B é igual a y, já que é um par ordenado. O primeiro sempre é o x, o segundo sempre é o y. E aí, lá no final da questão, ele pergunta assim, ele diz: quantas somas A mais B dão números primos entre 15 e 30? Quais são os números primos entre 15 e 30? Então, entre 15 e 30, nós temos o 17, nós temos o 19, nós temos o 23, que é primo, e por último, nós temos o número 29. São 4 números primos, dando como resposta 4 soluções. Então, veja só, nós já temos a resposta da questão, que é 4, letra C, tá bom? Então, a resposta já é 4. Porém, nós vamos encontrar todos os resultados do nosso probleminha, tá bom? Então, é o seguinte: sabendo que A mais B é igual a 17, que A mais B é igual a 19, etc. E sabendo também que A mais B satisfaz aquela equação lá de cima, então dá para encontrar quem é A e B em todos os resultados. Por exemplo, se no lugar de x você colocar o A, no lugar de y você colocar o B, que é igual a 30, você pode, por exemplo, isolar o valor de B e fazer uma substituição. Você tem, por exemplo, que B vai ser 30 menos 2A. E aí, em cada equação dessa, você substitui o valor de B. Você faz A mais o B, que é 30 menos 2A, que é igual a 17, e encontra o valor de A. Aqui a mesma coisa, você coloca A, no lugar de B você coloca 30 menos 2A, que é igual a 19. Aqui também.
A mais, no lugar de B, você coloca 30 menos 2A, só que é igual a 23. E por último, você coloca A, 30 menos 2A, que é igual a 29. Muito bem. Aí agora você consegue encontrar cada valor desse, porque, por exemplo, manipulando aqui é fácil, você faz 30 menos 17 dá 13, que é igual a A. A igual a 13. Então, por exemplo, A igual a 13 é um valor. Se A for igual a 13, aí você faz 17 menos 13 que dá igual a 4. Então, B é igual a 4. Então, esse é um par de resultados. Aí você encontra os outros 3 pares fazendo a mesma coisa. Você faz, resolve esse aqui, você resolve essa equação. Você tem 30 menos 19 dá 11. Então, o A é igual a 11. Se o A for igual a 11, então o B vai ser igual a 8. B é igual a 8. Faltam só mais 2 pares. Então vamos fazer. Você tem 30 menos 23, que dá igual a 7. Então A sendo igual a 7, se o A é igual a 7, então dá para descobrir o B fazendo 23 menos 7. Okay? Então B é igual a 16. 16 mais 7 dá igual a 23. Muito bem. E por último, você tem o seguinte. Você tem aqui 30. Aí você tem, né, 2A. Cuidado para não confundir com esse 29. Você tem aqui, ó, 2A's. Aí você tem aqui, ó, 1. 30 menos 29 dá 1. Então A é igual a 1. Se A for igual a 1, então o B é igual a 28. E observe que esses 4 pares aqui, somados, dá sempre número primo. Olhe bem. Sempre dá números primos. Olhe bem. 13 mais 4 dá 17. 8 mais 11 dá 19. 16 mais 7 dá 23. E 28 mais 1 dá 29. Então, são 4 pares de números como resultado dessa questão. Então, a resposta, repetindo, letra C. Questão número 12. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo, verde, amarelo, vermelho, a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos, e o tempo em que a luz verde permaneça acesa é igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica acesa em cada ciclo durante x segundos e cada ciclo dura y segundos. Qual a expressão que representa a relação entre x e y? Nessa questão, os tempos no semáforo são ajustados de forma que a cada ciclo completo você tenha verde, amarelo e vermelho. Segundo ele fala, o amarelo passa 5 segundos aceso. E o verde tem um tempo igual a 2/3 do vermelho. Só que ele diz que o tempo verde vale x segundos. Então dá para que a gente encontre também o vermelho em função de x. Que aqui vai ficar 3 vezes x sobre 2, que é igual ao tempo vermelho. Então, por exemplo, o tempo vermelho, posso escrevê-lo assim, 3x sobre 2, sendo o verde igual a x, claro. Então, vamos colocar o verde igual a x e temos um ciclo completo. Só que ele diz que a soma desses tempos, o ciclo completo, equivale a y minutos. Então, o y vai ser igual a x mais 5 mais 3x sobre 2. E agora, multiplicando essa equação toda por 2, você tem 2 vezes y, 2 vezes x, 2 vezes 5 dá igual a 10, mais 3 vezes x. Então, basta organizar e encontrar a resposta. Então, organizando essa expressão, você tem o seguinte, você tem 2x mais 3x, que dá igual a 5x, menos 2y, mais 10, que é igual a 0. E você encontra na letra B essa resposta. Olha só. Na letra B, você tem aqui 5x menos 2y mais 10 igual a 0. Essa é a resposta. Questão número 13. Pitágoras e Tales possuem hoje, cada um, certa quantia em reais. Se Pitágoras desse para Tales 50 reais, eles ficariam com a mesma quantia em reais cada um. Porém, se Tales desse para Pitágoras 100 reais, Tales passaria a ter 1/4 da quantia de Pitágoras. Dessa forma, é correto afirmar que... Nessa questão ele diz assim, se Pitágoras desse 50 para Tales, eles ficariam com quantias iguais, supondo P o valor que Pitágoras possuía e supondo T o valor que Tales possuía, tá bom? Então essa é a primeira equação. Ele disse isso. Porém,
Se Tales desse para Pitágoras 100, então Pitágoras ficaria com mais 100. Aí ele disse que Tales passaria a ter 1/4 do que Pitágoras tinha. Então, Tales passaria a ter 1/4 do valor de Pitágoras. Então, temos um sistema de equação para resolver. Tá? Dá para descobrir o valor de Pitágoras e de Tales. Ele faz várias perguntas aqui, perguntando se é verdadeiro ou não, etc. E vamos calcular o valor de P e de T nesse sistema. Primeiro, vamos pegar essa equação aqui de baixo e vamos multiplicar por 4, vai ficar 4T. 4 vezes 100 dá 400. E como aqui é 1, então fica P mais 100. E agora, nós poderemos escrever assim, 4T menos P vai ser igual a 500. Tá legal? E poderemos utilizar aquela expressão lá de cima para resolvermos o nosso sistema. Então, eu vou anotar essa equação aqui. Eu tenho o seguinte, eu tenho menos P, assim. Eu tenho mais 4T, igual a 500. E organizando essa daqui, de cima, você pode escrevê-la assim, né? Você tem P menos T, que é igual a 100. Tá bom? Olha só, eu organizei somente porque aqui daria 0, aqui daria 3T, aqui 600. E a gente descobre, então, que o Tales ele tem 600 dividido por 3, que dá igual a 200. O Tales tendo 200, significa dizer o seguinte: se Tales tiver 200, você pode até substituir aqui. Então, Pitágoras ele vai ter 200 mais 100, que são 300. E os dois somados, então, eles terão 500 no total. Muito bem. Se eles têm 500, é porque eles têm menos de 600. Então, a quantia que os dois possuem hoje juntos é menor que R$ 600. Resposta letra A. Um beijo. Até a próxima semana. Valeu!